começou, nesse terceiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, o ataque à Vila dos Ferreiros por obra do quarto e do quinto Lua Superiores. Vem comigo pra ver o que aconteceu nesse episódio e o que eu achei dele. Bora lá? Esse episódio de Kimetsu no Yaiba começou com o Tanjiro e o Kotatsu encontrando a espada que estava dentro do boneco que o Tanjiro destruiu. Então o Kotatsu insistiu para o Tanjiro ficar com aquela espada de 300 anos atrás, pois foi ele quem destruiu o boneco e descobriu a espada, então ele teria o direito de herdá-la. O Tanjiro se fez de difícil, até que ele finalmente cedeu e com uma grande empolgação desembainhou a espada para ver o estado da lâmina. Acabou que a lâmina estava enferrujada, afinal havia 300 anos que a lâmina estava ali guardada, o que fez com que o Tanjiro ficasse bem triste. Do nada, o Haganezuka, que é o ferreiro do Tanjiro, chegou e pediu para deixar com ele a lâmina. Como eles não tinham entendido a intenção do Haganezuka, eles lutaram contra o Haganezuka para tentar tirar ele de perto da lâmina, até que um dos ferreiros, amigo do Haganezuka, chegou, fez cócegas na barriga dele e fez ele desmaiar. Então, enquanto ele estava desmaiado, contou a história do Haganezuka para o Tanjiro e para o Kotatsu. Basicamente, ele é uma pessoa de difícil comunicação, mas tudo que ele queria era levar essa lâmina para consertá-la. Além disso, apesar de não ter comunicado o Tanjiro, o Haganezuka estava treinando nas montanhas para fazer lâminas cada vez melhores, de forma que o Tanjiro não tivesse a sua lâmina quebrada no meio do combate e, portanto, não oferecesse risco à sua vida. O Tanjiro ficou até que comovido com essa vontade nobre do Haganezuka, e depois de entender isso, ele deixou a lâmina com ele. Enquanto isso, o Haganezuka deixou uma lâmina provisória pro Tanjiro, enquanto ele não consertava a espada antiga. Passou então pro Tanjiro dentro do quarto do Genya, conversando com ele, e ele notou algo muito estranho. O Genya havia arrancado seu dente no dia que o Tanjiro o reencontrou nas fontes termais, mas ele já estava novamente com o dente intacto. O Genya até tentou negar essa informação, mas o Tanjiro estava com o próprio dente do Genya na sua mão, pois ele estava guardando esse dente para entregá-lo posteriormente. O Tanjiro achou melhor não aprofundar mais no caso, porque realmente é algo meio estranho. Ele tem uma capacidade regenerativa tão forte quanto essa. Mas de qualquer forma, o Genya expulsou ele do quarto, e então o Tanjiro foi lá fazer tranças na Nezuko para ficar igualzinho a Hashira do Amor, e aí eles dormiram. Enquanto eles dormiam, o Gyoko, que é o quinto Lua Superior, apareceu nas fontes termais enquanto um transeunte estava passando pelo lugar. Ele então massacrou o transeunte, começou o ataque definitivamente à Vila dos Ferreiros. Enquanto o Gyoko estava nas fontes termais, o Hantengo, que é o quarto Lua Superior, estava em cima da pousada em que o Tanjiro estava localizado. Subitamente, no meio da noite, o Hashira da Névoa apareceu e acordou o Tanjiro para perguntar para ele onde estava um dos ferreiros que estaria responsável por reforjar a lâmina que ele quebrou durante o treinamento no episódio passado. Aí o Tanjiro prontamente se ofereceu para levá-lo até o ferreiro. O Tokito perguntou pro Tanjiro por que ele sempre ajudava as pessoas. Ele explicou que era uma fé pessoal dele, de que todo o bem que ele fazia aos outros, um dia seria recompensado a ele. Essa frase soou muito maneira nos ouvidos do Tokito, e essa atitude do Tanjiro marcou profundamente ele. Não deu tempo nem deles saírem do quarto, e o Hantengo já apareceu para enfrentá-los. Apesar de ele ser um velhinho indefeso, ele era extremamente rápido. Porém, depois de uma batalha rápida, o Tokito conseguiu decapitá-lo. Logo depois de decapitá-lo, do seu corpo surgiu mais um demônio, enquanto que da sua cabeça também surgiu outro demônio. Ou seja, eles se dividiram em dois. Porém, dessa vez eles estavam mais jovens e extremamente poderosos. Tanto que um deles, com uma simples abanada do seu leque, jogou o Tokito para fora da Vila dos Ferreiros. Então o Tanjiro ficou refém desses dois Luas Superiores que agora estavam enfrentando ele simultaneamente. Um deles enviou uma descarga elétrica e o Tanjiro já estava prestes a perder a consciência. Foi aí que o Genya apareceu com uma shotgun e acertou a cabeça dos dois demônios, porém não foi suficiente para que os demônios morressem e novamente eles se multiplicaram. Era como se eles quisessem que as cabeças deles fossem cortadas para que eles conseguissem se separar e se tornarem mais fortes. Esse novo corpo do quarto Lua Superior levou o Tanjiro para os ares e mal deu tempo do Tanjiro se soltar dele, ele já utilizou um ataque de som que fez com que estourasse os tímpanos do Tanjiro e causasse um dano muito severo ao corpo dele. E mesmo cortando a sua perna, surgiu novamente um outro Lua Superior da sua própria perna, e o Tanjiro então tentou pensar em um possível ponto fraco para esse demônio que parecia completamente invencível. O Genya também ficou para lutar com aqueles outros dois demônios e ele também foi ferido, e não deu mais para saber da situação dele depois que o Tanjiro foi levado do lugar. Enquanto isso, o Tokito estava rapidamente voltando para a vila, de modo que ele conseguisse combater esse Lua Superior e salvá-la. Enquanto ele se dirigia à vila, ele encontrou o Kotatsu enfrentando um demônio, mas no pensamento dele não valeria a pena salvar o Kotatsu sabendo que toda a vila estaria em perigo. Para ele a prioridade seria a vila, pois esse era um demônio menor que poderia ser tratado posteriormente, mesmo que isso significasse sacrificar a vida do Kotatsu. Logo ele se lembrou da
frase que o Tanjiro disse pra ele e, em busca de fazer uma boa ação para ser recompensado futuramente, ele voltou e salvou o Kotatsu e pediu pra ele fugir, pra então ele conseguir lutar contra esse demônio. Mal sabia ele que, na verdade, esse demônio estava sendo controlado pelo quinto Lua Superior. Terminando assim esse terceiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. Bora então pro que eu achei do episódio. Finalmente as complicações começaram no anime. Apesar da apresentação tenebrosa do primeiro episódio de todos os Luas Superiores, até agora não tinha tido nenhuma ameaça real representada por nenhum deles nessa temporada, mas finalmente eles já chegaram pra botar o terror mesmo. Inclusive a apresentação do Gyoko nesse episódio foi extremamente repulsivo, tanto pela maneira que ele massacrou aquele cidadão, como também a maneira que ele expôs tudo aquilo pra gente. Foi realmente um negócio nojento, da mesma maneira que o Hantengo foi apresentado em uma perspectiva que ninguém imaginaria que ele fosse, que no caso ele é basicamente o demônio do Divertidamente. Se deu pra perceber, conforme ele teve sua cabeça decapitada, ele foi se dividindo em várias partes, e essas partes eram aspectos primordiais da sua essência. Então, como deu pra perceber, o primeiro que se manifestou foi a raiva, aí depois que decapitou o outro demônio, manifestou-se a alegria e a tristeza, e pelo visto ainda vai ter algumas outras ramificações dos seus sentimentos. O que deu pra perceber também é que juntos eles são muito fracos, mas separados eles são extremamente fortes. Na forma de velhinho, ele só tinha agilidade. A partir do momento que seu corpo se dividiu em dois, ele já se mostrou extremamente poderoso. Pelo visto, a distribuição das batalhas vai ficar com o Tokito lutando contra o quinto Lua Superior, até porque ele está em um lugar muito remoto da vila, então não tem como se comunicar com as outras pessoas para que reforços cheguem para ajudar o Tokito. Enquanto que, por enquanto, né, o Tanjiro, a Nezuko e o Genya vão lutar contra o quarto Lua Superior. Até onde acabou esse episódio, a Mitsuri ainda não chegou, mas considerando-se a distribuição da batalha, seria justo que ela ajudasse a equipe do Tanjiro, porque o Tokito é muito mais do que capaz de batalhar pau a pau contra um Lua Superior. Então creio que já no próximo episódio a Mitsuri vai chegar para ajudar a galerinha do Tanjiro a enfrentar esse demônio que parece completamente invencível, pois a melhor forma de matar um demônio é decapitando a sua cabeça, porém para esse Lua Superior em específico, a sua maior força é quando ele tem a cabeça decapitada. Talvez exista um limite para quantas vezes ele possa se dividir, ou até mesmo como o Tanjiro previu, talvez o ponto vital dele não seja a cabeça. De qualquer forma, eles ainda vão ter que descobrir qual é a fraqueza desse demônio para que eles consigam explorá-la futuramente. Outra coisa muito interessante que foi tratada no episódio é que agora o Tanjiro estará lutando com uma lâmina provisória, e depois que o Haganezuka terminar o trabalho dele, essa espada de 300 anos é capaz de que o Tanjiro fique ainda mais forte, porque segundo o próprio Kotatsu, que é um habitante aí da vila, as melhores lâminas foram forjadas na época que essa foi, então é capaz de que essa seja a lâmina definitiva do Tanjiro no momento que ela for finalizada pelo Haganezuka. Então a gente vê a maneira que o anime vai se encaminhando já, depois de toda essa trama terminar, e o que a gente espera, obviamente, é que o quarto e o quinto Lua superiores sejam derrotados. Não dá nem pra saber qual vai ser a reação do Muzan ao perceber que mais dois dos seus Lua superiores foram derrotados em um período muito curto de tempo. Mas de qualquer forma, isso fica lá pra frente, ainda tem muita batalha pra acontecer nessa temporada, e agora cabe a nós apenas desfrutarmos da qualidade de produção que a Ufotable vai com certeza empregar nessas lutas, que provavelmente vai continuar da mesma maneira ou até melhor daqui pra frente. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Fazendo esses 3 passos simples, vocês estarão ajudando demais o canal a crescer, de modo que a gente consiga monetizar o canal e trazer conteúdo de cada vez mais qualidade para o nosso repertório. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!